Entrevista do dia. Ao vivo aqui comigo, eu converso com a Tenente Coronel Tatiane Dias de Oliveira, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Coronel, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. A gente acabou de falar de Três Lagoas, num incêndio, numa vegetação seca. Vamos para o extremo agora, para o Pantanal. Tenente Coronel, qual é a situação do nosso Pantanal agora em relação às queimadas? Bom dia para a senhora. Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todos. Rodrigão, nós estamos no dia 155 de Operação Pantanal. Então, 2024 é um cenário muito crítico para as condições atmosféricas e propagação desses incêndios. Hoje nós temos 121 bombeiros, mais combatentes de outras forças, somando aí mais de 500 combatentes só nessas atividades de combate a incêndio e prevenção. Então, hoje no Pantanal, nós temos pontos de combate, como ali no Nabileque, nós temos pontos de monitoramento, porque a gente viu recentemente, até mesmo na TV, na região de Aquidauana, que nós temos equipes ainda em combate ali naquela região, a particularidade desses incêndios florestais, que a gente tem inclusive incêndio em subsolo. Então não é só o combate direto, a gente permanece nesse local porque as condições atmosféricas dão dinâmicas a esses incêndios assim, é muito diferente que em outros biomas. Por exemplo, a gente está com um que é até fora do bioma Pantanal, no Cerrado, é um bioma que também está sendo agredido no nosso estado. Nós temos 3, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Nós temos um na região de São Gabriel, que desde o fim de semana nós estamos em combate lá, mas tem uma particularidade diferente. Ele é um incêndio predominante em vegetação rasteira, que quando chega em área que tem uma cobertura de árvores, por exemplo, mesmo se a gente fizer um ataque indireto com aeronaves, essa água ela vai chegar muito pulverizada e não vai ser eficiente nesse combate. Então ele chegou à serra, é de difícil acesso e a gente continua lá no local. Tem todas essas particularidades. Só que as condições atmosféricas e a vegetação muito seca no nosso estado é preocupante mesmo. Agora, Tenente Coronel, um questionamento que a gente faz, né? Até o próprio governo emitiu um alerta que em setembro nós vamos ter uma estiagem terrível, médias, né? Que não vão chegar às médias históricas de chuva em Mato Grosso do Sul. Esse trabalho de enfrentamento, a gente está apagando fogo literalmente, né? Então, assim, onde há um foco, há integrantes do Corpo de Bombeiros, do Preve Fogo, brigadistas, entre outros, né, que integram aí esse mutirão, vamos dizer, essa força-tarefa. Mas e agora? Como que vai ser? Porque se não vai chover, uma hora todo mundo vai cansar. E aí, essa estratégia, como que vai acontecer, Tenente Coronel? Nós trabalhamos no regime de revezamento. Então, a cada 15 dias, a gente reveza essas equipes que estão lá. Até as equipes de outros estados que estão aqui também fazem esse tipo de revezamento, porque a atividade é realmente extenuante. Mas, Rodrigão, lembra de 2020, que foi um ano muito difícil em relação aos incêndios florestais aqui? 2024, as condições são muito mais críticas do que em 2020. Tá pior do que 2020. Muito pior. A gente tem a Agência Nacional de Águas que declarou escassez hídrica em toda a bacia do Rio Paraguai. A gente já está tendo uma seca severa nos outros biomas do estado. Então, as condições são bem piores que 2020. Por isso, nós começamos essa estrutura, colocamos as bases avançadas no Pantanal, coisa que a gente não tinha nos anos anteriores, já com essa previsão. E mesmo setembro chegando, é um mês que comumente já é um mês muito crítico. A gente tem essa estrutura montada, mas a consciência de cada cidadão em não atear fogo, não qualquer fagulha pode incendiar, pode causar um incêndio florestal. A gente tem que trabalhar muito nisso. Não basta ter toda essa estrutura do Estado, do Poder Federal, de ONGs também que trabalham junto com a gente, os proprietários, se a gente não tiver a conscientização do cidadão. Hoje, quais são os equipamentos, né, que o Corpo de Bombeiros vem usando, Tenente Coronel? Eu lembro do abafador, eu lembro, né, que vai lá. É uma situação, porque a gente está aqui, por exemplo, em 24 graus, mais ou menos. Eu acho que quando chega no Pantanal vai para 40, né? Mais a roupa do bombeiro, do militar, é isso?
Olha, Rodrigão, ano passado eu estive pessoalmente no combate a incêndio ali na região do Parque do Rio Negro, né, do Pantanal do Rio Negro, e nosso termômetro estava marcando 46 graus. 46 graus. A sensação térmica, então, de frente ao combate, você pode aí colocar perto da casa dos 60 graus, né? E a gente tem essa roupa que eu estou vestindo aqui, é uma gandola laranjada, uma calça escura, azul marinho. Ela é para isso mesmo, para dar um conforto para a gente se aproximar, não adentrar o fogo. Mas as condições são bem extremas, né? E a cor laranjada também é para a gente se destacar. A gente teve em temporadas anteriores que o nosso uniforme é caqui, ele fica camuflado na vegetação. Então, até mesmo extrair militares com aeronave fica difícil. A gente teve por 2 vezes militares pernoitando ao relento no Pantanal porque a gente não conseguiu visualizar para extrair de helicóptero. Quando vocês avistam algum animal, né, uma onça, uma capivara, uma anta, qualquer coisa ali, um animal machucado, aliás, como que vocês fazem um resgate? Porque eu sei que também tem um outro órgão, né, uma outra instituição que dá esse suporte e vice-versa. Como que funciona? A gente vê as condições desses animais, né, que a gente encontra. Se ele tiver condições de permanecer naquele local, a gente coloca ele num local de segurança, né, longe do incêndio. Mas se for o caso de resgatar, a gente aplica técnicas de resgate, leva... O próprio bombeiro. O próprio bombeiro. A gente também tem o GRETAP, que é um grupo de resgate técnico de animais aqui na situação de desastre. Eles também trabalham em conjunto. Então, aí assim que a gente faz esse resgate, dá preferência para esses técnicos, são voluntários veterinários, biólogos que trabalham com isso, mas o bombeiro também faz resgate desses animais selvagens, né, que são acometidos por conta do incêndio. Às vezes não é só o fogo, viu, Rodrigão? Às vezes a própria seca que precede os incêndios já dá uma escassez de alimentos, já deixa o animal debilitado. A questão da fumaça também deixa desorientado. Então a gente faz todo esse trabalho com esses animais. Tenente Coronel, eu trouxe recentemente, ontem no meu programa, de um colega de vocês, né? Mas foi um incêndio urbano que ele acabou se desequilibrando, teve 20% do corpo queimado. Mas aqui em Campo Grande. E eu achei de uma tristeza, porque, e olha que tem todo o preparo, tem toda a técnica. Teve algum militar machucado em Corumbá, queimado em Corumbá, na região do Pantanal? Porque vocês estão ali direto, né? Sim, Rodrigão, uma atividade. A atividade de bombeiro, ela já é de risco, Ela é né? de risco, né? Quando a gente faz o juramento da nossa profissão, já é com o risco da própria vida. E essa é uma situação que acontece de vez em quando. Então, esse ano, a gente já teve situação de bombeiro que estava combatendo um incêndio lá no Pantanal, que teve, assim, por sorte, achou um açude, teve que se jogar porque as chamas vieram para cima, fumaça densa. E é muito rápido. É muito rápido. A gente viu aqui em Campo Grande, né? Uma inversão de vento causou isso com o militar. A gente teve 2 mortes esse ano registradas com pessoas, né, civis trabalhando no combate a incêndio, porque é uma atividade perigosa. A gente teve as consequências também disso. Ano passado, a gente registrou um militar que teve doenças respiratórias, né, em consequência das fumaças. Então, assim, é uma série de fatores que é de risco, né? O caso do soldado João Vitor, de ter 20% do corpo queimado, é um fato e é o nosso dia a dia. E eu volto a falar isso porque aconteceu em Campo Grande, né? Aham. Em Campo Grande houve ali uma fatalidade que ele acabou tropeçando, se eu não me engano, né? Ele acabou se desequilibrando, né? E aí foi atingido pelas chamas. Sim, ele foi sair daquele ambiente que estava com chamas, né? Ele foi tentar salvar o subtenente já tinha conseguido sair, mas ele não visualizou por conta da fumaça. E quando ele foi sair, ele enroscou em arames que tinha ali naquele terreno baldio. Bom, tá, Tenente Coronel, houve a informação da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que a maior parte, né, se não toda a questão dos incêndios no Pantanal, teriam sido provocados por ação humana. O Corpo de Bombeiros registrou nesse período homens pantaneiros ateando fogo nesse período? Essa questão da responsabilização, né, não só o governo federal, com a Polícia Federal está em campo, mas a Polícia Militar Ambiental também. Então, é um trabalho de
tentar achar a origem, nexo causal, né? Então, o Corpo de Bombeiros, ele vem atuando nas atividades de combate, propriamente dito. Mais uma situação, se houver um flagrante, a gente toma providências também. Acontece que o Pantanal é uma área muito vasta, né? Até a gente acessar a área do incêndio, aí a questão do flagrante já fica um pouco mais complicada. Eu lembro que eu te fiz uma pergunta da outra vez, mas eu acho que volta também, até como um alerta e uma curiosidade. Eu moro no meio do Pantanal, minha fazenda está lá no meio do Pantanal, tá pegando fogo em torno dela. Como que eu vou entrar em contato com o Corpo de Bombeiros? Esse resgate ali, como que vai acontecer se minha sede é bem distante da área urbana? Boa parte das sedes no Pantanal hoje tem acesso à internet, né? Então a gente tem um aplicativo que, inclusive, ele é subsidiado pelo Ministério Público aqui, né? Que é o Pantanal em Alerta. Os proprietários podem fazer um cadastro nesse aplicativo. Isso aí já subsidia a gente dessas informações. Mas o próprio monitoramento da gente. Às vezes a gente descobre um incêndio na propriedade que nem o mesmo proprietário está ciente daquele incêndio. Porque o nosso monitoramento ele é 24 horas, né? Então, de acordo com a atualização de satélites, a gente vai vendo a progressão daqueles focos de calor. Focos de calor não necessariamente. Mas chega rápido, Tenente Coronel. Por exemplo, é lá no meio do Pantanal, né? Quilômetros e quilômetros para dentro. Hoje a gente usa muito a comunicação do WhatsApp. Então, na fase de prevenção, a gente vai percorrendo essas propriedades, entra em contato com os responsáveis, gerente, proprietário. O proprietário, ele faz o cadastro rural dele junto à Imaçu, atualizando e-mail, o próprio telefone celular. Então, a gente consegue esse contato, eles conseguem fazer esse contato com a gente já mesmo usando o WhatsApp. Então, a gente já tem essa facilidade. Então, um vai conversando com o outro e a informação chega rápido para a gente. Bom, chegou uma pergunta aqui, Tenente Coronel, achei interessante. Tá pegando fogo nas margens de uma rodovia. Estou de caminhão ou de carro, passo ou espero? Então, é muito perigoso. Passar. Muito perigoso passar. E principalmente, dependendo da carga. Esse ano, sabe aquele incêndio que chegou ali na rodovia, perto do Salobra? Eu estive lá. Então, a condição, quando é uma vegetação rasteira, próximo à rodovia, ela não é tão perigosa, agressiva. Só que a gente não tem, boa parte das nossas rodovias tem árvores altas às margens dessas rodovias. Por mais que o DENIT está fazendo a limpeza das margens dessas rodovias, então quando chega um incêndio e a velocidade do vento, então essas condições atmosféricas que a gente encontra aqui, as labaredas, Rodrigão, são gigantescas. Eu vou trazer, o pé do Salobra que a senhora falou foi aquele da ponte do Rio Paraguai? Sim, não, da ponte do Salobra, do Rio Miranda. A ponte do Rio Miranda. Isso. A gente teve outra do Rio Paraguai, né? Sim, tive lá também, um pouco antes. E aí, eu lembro que 2 caminhões tanques pararam em cima da ponte do Rio Paraguai. Eu já ia entrar nessa situação. Quando eu estava lá nesse incêndio de Miranda, parou um caminhão combustível. Falou assim, e agora, eu passo ou não passo? Eu falei, não passa, o seu caminhão é combustível. É volátil. Então, o risco da propagação de incêndio é muito maior. Então, quando vê a rodovia está em chamas, é melhor parar. E outra coisa, não é só as chamas, a fumaça densa também. Então, você transitar por uma rodovia que está sendo acometida de incêndio florestal, a nossa recomendação é que você pare. Se não for uma situação de emergência, não atravesse aquela coluna de fumaça, não atravesse aquele incêndio. Espera um pouco. E também tem a questão também dos animais que vão estar fugindo, né? Então, pode causar um outro acidente. Então, são uma série de complicações, não é só o fogo. Tenente Coronel, estou com o meu carro passando, né? É verdade que a gente pode inalar aquela fumaça, a gente desmaiar, o carro apresentar alguma pane? Tô falando de carro popular, né? Então, assim, a gente falou de caminhão, carga combustível. Mas se for um carro de passeio, já tô no meio da estrada, começou aquele fogo, do nada. E aí eu tô lá no meio, aquela fumaça. E aí eu faço o quê? A recomendação é que você pare e espere aquele ambiente ser normalizado. E não acelera nem nada para vá. Porque, Rodrigão, a fumaça ela vem muito carregada de monóxido de carbono. Aos poucos, você vai inalando o monóxido de carbono, vai te dando uma consequência no seu organismo de sonolência, baixa os seus reflexos. Então, você vai diminuindo a sua capacidade cognitiva, de raciocínio mesmo. Então, e aí você...
se você tiver tem carros aí, carro popular, vai que tá com vazamento, sei lá, algum problema, defeito, né? No seu combustível, gasolina, álcool é mais volátil, então são perigos. Então, mas a porcentagem, isso é muito difícil acontecer. A gente tem um caminhão que entrou em ignição no meio do Pantanal e causou um incêndio aí de muitos 1.000 hectares, né? Então, assim, são condições atmosféricas que a gente está enfrentando e a tendência é que piore nos próximos dias, que qualquer situação pode propagar um incêndio. Bom, recebi aqui a Tenente Coronel Tatiane Dias de Oliveira, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Coronel, obrigado pela participação. É assustador e, assim, a nossa admiração pela instituição, pela corporação. Bom trabalho, literalmente. E olha, é um desafio. E a gente espera que chova, né? A gente espera aí que aconteça um milagre, que os institutos de meteorologia tragam chuva, mais chuva, mais chuva para todo o Pantanal, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu adoraria mesmo ouvir essa previsão, inclusive da doutora Valesca, que é a nossa responsável aqui pelo Centec. E vou aproveitar, né, mandar um abraço a cada bombeiro militar. Eu estou aqui hoje com a Cabo Caroline, com o Cabo Lima. Porque não é fácil essa atividade. A gente está nessa operação, uma mega operação, uma operação de guerra, e sem deixar de atender as outras emergências também que cabem ao Corpo de Bombeiros. Então, um abraço para todos os bombeiros, todos os combatentes. Também. Exatamente, uma operação de guerra. E lembrando que acidentes de trânsito continuam, né? Acidentes domésticos continuam, outras intercorrências continuam. Parabéns aí ao Corpo de Bombeiros.